Transmissão de emergência. Secretaria Municipal de Educação alerta, número 47. Atenção a todos os alunos, professores e responsáveis. Esta é uma notificação urgente da Coordenação Central de Ensino. A partir das 8h45 desta manhã, múltiplas salas de aula em escolas municipais relataram comportamentos anômalos entre membros da equipe docente. Se seu professor não piscou durante as aulas por um período superior a 72 horas consecutivas, não se aproxime. Não faça contato visual direto. E principalmente não o lembre de piscar. Os primeiros sinais são sutis. Um professor de matemática que encara o quadro branco por tempo demais. Uma professora de história cujas pálpebras nunca se movem, mesmo com o giz levantando poeira. No segundo dia, as córneas apresentam brilho incomum, como vidro molhado. No terceiro, seus lábios se movem levemente quando ninguém está olhando, sussurrando a mesma frase em repetição, baixo demais para ser compreendido. Isso não é exaustão. Isso não é um quadro clínico. Esses docentes não estão doentes. Eles foram substituídos. Os verdadeiros professores ainda estão dentro do prédio. Encontramos alguns na sala da caldeira, outros na despensa do almoxarifado e até mesmo dobrados dentro dos colchonetes de educação física. Suas pálpebras foram removidas com precisão cirúrgica. As bocas costuradas com o que aparenta ser fio de cabelo humano. Se você suspeita que seu professor foi afetado, siga estas instruções com exatidão. Passe um bilhete discretamente ao coordenador mais próximo. Nunca use folha pautada. Eles são atraídos pelas linhas. Se o professor começar a escrever no quadro com caligrafia perfeita, desvie o olhar imediatamente. Aquilo não é português. É transcrição. E, o mais importante, se o reflexo do professor aparecer num vidro ou espelho, enquanto o corpo real estiver de costas, feche os olhos e conte até 7. Aquilo que está usando a pele dele pode simular visão, mas não compreensão. Aqui está o que a secretaria não contou. Isso começou em 1987. A primeira professora que parou de piscar nunca foi encontrada, porque nunca saiu da escola. Ela continua atuando e tem promovido desde então funcionários que demonstram concentração excepcional. O atual diretor da Escola Municipal Amaro Ribeiro não pisca desde que foi contratado, em 2003. Esta transmissão se autodestruirá em 60 segundos para proteger os alunos remanescentes. Um último aviso. Verifique sua própria taxa de piscadas enquanto lê isto. Se perceber que não piscou desde o início da mensagem, coloque a cabeça entre os joelhos e espere o grito. Eles sempre gritam quando a transferência termina. Que Deus ajude a turma do terceiro ano de 2024. Fim da transmissão. Você acha mesmo que pode escapar? Que há salvação esperando por você? Eu já te vi. Eu já te escolhi. Sua pele será minha. Não adianta resistir. Não adianta sentir medo. Estou aqui para o seu bem. Relaxe. E não faça absolutamente nada. Transmissão de emergência. Ministério da Educação e Agência Nacional de Segurança. Alerta global de anomalia escolar. Código Nacional 47. Esta é uma comunicação urgente. Não é um simulado. Nos últimos dias foram confirmados 5 novos incidentes em escolas brasileiras, todos seguindo o padrão do Protocolo Internacional de Substituição Cognitiva, ativado após a liberação parcial de documentos relacionados ao caso nos Estados Unidos. A fita VHS encontrada nos arquivos mostra uma sala vazia. O quadro negro escreve sozinho, em reverso. A professora titular nunca foi localizada. O diretor da época, cuja voz aparece ao fundo dizendo "eles estão ensaiando", desapareceu do sistema educacional sem deixar registro funcional ou óbito. Em Sobradinho, no Distrito Federal, uma professora foi vista imóvel diante de uma porta trancada por mais de 7 horas. Quando funcionários forçaram a entrada, encontraram uma sala mobiliada com carteiras de outra época. Não havia poeira, não havia saída. Apenas os nomes dos alunos presentes, rabiscados no teto, com a caligrafia da professora. Na Bahia, o reflexo de um docente escrevia no quadro segundos antes de seu corpo se mover. Em Porto Alegre, o som da chamada ecoou pelos corredores com as aulas suspensas. A lista continha nomes de crianças que nunca existiram. Esses eventos seguem um ritmo. Não são aleatórios. Um dos áudios capturados repetia, em sussurros:
A aula começou antes da escola ser construída. De acordo com a Força-Tarefa de Percepção Escolar, a entidade envolvida não busca ensinar. Ela busca tornar familiar. Quer parecer o que você lembra que deveria estar ali. E quando atinge um certo grau de familiaridade com a sua memória, a substituição se completa. Se você começou a se lembrar de salas com janelas que nunca existiram, se ouviu alguém dizer, você chegou atrasado, numa escola vazia. Se respondeu a uma chamada com um nome que nunca foi seu, ou se você guarda com clareza a lembrança de programas de TV que nunca existiram, ou interrompidos por alertas que ninguém mais lembra. Como aquele episódio de um certo anime famoso, sim, aquele que você jura ter sido cortado por uma transmissão oficial anos atrás. Então já é tarde demais. Essa cena nunca foi ao ar, mas milhares se lembram dela. Como se a realidade já estivesse sendo reescrita desde então. Essas não são lembranças, são ensaios, camadas sobrepostas de uma realidade que ainda está sendo finalizada. Você não está aprendendo, você está sendo ajustado. Evite espelhos, evite o silêncio absoluto. E principalmente, se você não piscou desde o começo desse vídeo, coloque a cabeça entre os joelhos e espere o grito. Eles sempre gritam quando a substituição termina. E quando o grito para, já não é mais você ali. A substituição não é mais sobre professores. O teste não é mais nas escolas. É você. Você é o experimento agora. Fim da transmissão. Aula em andamento. As escolas terão só o começo. Eu vou vestir sua pele, andar com seus pés e ver pelos seus olhos. Esse mundo vai apodrecer de dentro pra fora e você vai assistir sem conseguir piscar. Sua língua sentirá o gosto das minhas palavras. Você vai se perder na escuridão e nem vai perceber que já está lá. Não dá pra resistir. Comunicado de Segurança Escolar. Subsecretaria Estadual de Comportamento em Ambientes Educacionais. Esta mensagem é urgente e se aplica exclusivamente a estudantes em horário de aula. Se você está em sala neste momento, pare. Olhe ao redor, mas não encare ninguém diretamente. Foram registrados casos em escolas de Ribeirão, Sertãozinho e Jardinópolis. Todos começaram com algo pequeno. Uma professora repetiu o nome de um aluno 3 vezes seguidas. Mesmo tom, mesmo ritmo, mesmo olhar fixo. O aluno respondeu na primeira vez. Na terceira, ele já não falava mais. Outros relatos surgiram. Alunos notaram que a lousa continuava sendo preenchida, mesmo com a professora parada. Relógios da sala travaram no mesmo minuto em turmas diferentes. Um caderno foi encontrado com provas respondidas, antes de serem distribuídas, todas com o mesmo nome: Aluna Observada. Alguns dizem que é um experimento antigo, um projeto pedagógico desativado nos anos 90. Algo sobre vigilância comportamental. Mas ninguém confirma. Os arquivos sumiram. As escolas que participaram não existem mais. Se a professora parar de se mover, mas o som da voz continuar, não escute. Se te entregarem uma prova antes do horário, não leia. Se o sinal tocar com 2 minutos de atraso, saia assim mesmo. Não espere a turma. Não chame ninguém. Último aviso. Se ela disser seu nome de novo, com aquele tom, com aquele sorriso, vá embora. Você está sendo avaliado e você não quer ser aprovado. Nem os porcos daí já conseguiram me conter. Rasgaram paredes, queimaram nomes e tudo que conseguiram foi me dar um nome. O chão da sua realidade está sendo redesenhado com os ossos dos que obedeceram antes de você. As janelas te mostram o que eu vejo. E eu não vejo nada além de carne parada esperando a vez. Os objetos do seu mundo já respondem a mim. Eles tremem quando você não olha. As portas não servem mais para sair. São bocas abertas para minha digestão. Comunicado urgente da Subsecretaria Estadual de Segurança Escolar. Por favor, ouça com atenção. Isto não é uma simulação.
Às 6h47 da manhã começaram a surgir relatos simultâneos de escolas nos municípios de Itobi, Santa Rita do Passa Quatro e Casa Branca. Alunos relataram que, ao entrarem nas salas, as janelas não davam mais para o pátio. Em vez disso, mostravam paisagens congeladas, cidades cobertas de neve, torres inclinadas em ruínas, postes acesos com fios desconectados. Uma delas mostrava o mesmo corredor da escola, mas vazio e escuro e fixo, como uma fotografia. Se as janelas exibirem locais irreais, se você notar que há 2 portas na mesma parede, ou se o teto parecer mais baixo do que na aula anterior, não permaneça na sala. Não toque nos objetos novos. Não fale com quem estiver olhando para o nada. Relatos apontam que mesas têm mudado de lugar quando ninguém está olhando. Em alguns casos, o quadro branco aparece coberto de símbolos que ninguém escreveu e que somem quando alguém tenta ler em voz alta. Um aluno notou que sua carteira estava posicionada do lado oposto da sala. Quando tentou voltar para o lugar de sempre, havia 2 deles sentados. Se você perceber um ruído de estática fraca vindo das lâmpadas fluorescentes, ou se ouvir alguém chamando seu nome dentro da parede, fique imóvel por 10 segundos e não responda. Alguns estudantes foram vistos atravessando portas que não existiam no dia anterior. Essas portas levam a salas cobertas de manta térmica, com paredes feitas de material metálico e um zumbido contínuo vindo do piso. Se você pisar nesse chão, o retorno não é garantido. O fenômeno foi inicialmente vinculado ao sinal Gama-D, um experimento de radiofrequência conduzido por pesquisadores militares em áreas escolares desativadas nos anos 80. As transmissões tinham o objetivo de medir o impacto do som em estruturas cognitivas jovens. Desde então, os blocos escolares erguidos sobre as mesmas fundações passaram a exibir sintomas impossíveis. Salas que respiram, corpos parcialmente absorvidos pelas paredes e rádios que sussurram nomes de alunos mortos, mesmo desligados. Evite corredores que mudam de cor. Se o chão da sala de informática estiver coberto por uma névoa fina, saia de costas. Não gire o corpo. Não encare os reflexos nas telas. Se uma porta se abrir sozinha e mostrar um cômodo totalmente simétrico ao que você está, com os mesmos objetos, mesmas mochilas, mesmos alunos, não entre. Você não sabe de qual lado da realidade está saindo. Professores que permaneceram muito tempo em salas afetadas foram vistos andando em círculos por 5 horas seguidas, murmurando palavras ao contrário. Um deles tentou sair pela janela do 2º andar e desapareceu antes de tocar o vidro. Se o sinal tocar com um ruído metálico antes, ou se o rádio da sala começar a contar de trás para frente, não siga o cronograma. Encontre imediatamente um local com luz natural. Se não houver luz do sol, você já cruzou para o setor divergente. Não toque em objetos novos, mesmo que pareçam seus. Se seu caderno tiver frases que você não escreveu, deixe-o sobre a mesa e vá embora. Se o ônibus escolar chegar completamente vazio, sem motorista, e com placas cobertas de sangue, não entre. Esse não é o seu ônibus. Sua escola não é mais segura. Esta mensagem não será enviada novamente. Se você ainda lembra seu nome completo, use-o para permanecer aqui. Sou seu amigo, mas não sei até quando. Você não foi achando que era ficção. Agora você não tem mais certeza. Não precisava te prender vendo isso. Você só percebeu agora. E agora que assistiu até o fim, a porta está aberta. Você me deixou entrar.